Oi, meu nome é Larissa, eu sou monitora da disciplina de Histologia Veterinária e o tema de hoje é o tecido muscular. Nessa primeira lâmina é apresentado aqui o músculo estriado esquelético e dá para ver que esse tecido, as fibras, elas conseguem atingir de um lado a outro da lâmina, então são fibras bastante longas. Uma característica bastante importante dos músculos, não só o estriado esquelético, mas também o estriado cardíaco, é o que o próprio nome diz, ele possui uma estriação. Essa estriação, que é a estriação transversal, ela é nítida e ela é observada nessas fibras porque a cada fibra ela é composta por miofibrilas. E as miofibrilas elas são organizadas por enfileiramento de unidades que são os sarcômeros. E os sarcômeros eles possuem bandas claras e bandas escuras, que através do encurtamento faz com que o músculo apresente um movimento. Então a gente consegue ver aqui uma estriação, né, uma parte mais escura e uma parte mais clara, que dá esse aspecto estriado às fibras. Outro ponto importante nas fibras musculares estriadas esqueléticas é a presença de um núcleo periférico e cada fibra pode apresentar mais de um núcleo, se comportando, portanto, como um sincício. Esses núcleos são alongados e entre essas fibras a gente consegue ver que há a presença de um tecido conjuntivo por onde a vascularização vai conseguir atingir essas células, dada a necessidade da irrigação desse músculo. Inclusive aqui, nesse tecido conjuntivo, a presença de capilares com hemácias enfileiradas, um corte longitudinal, tanto das fibras como dos capilares, demonstrando essa irrigação. Em corte transversal, as fibras estriadas esqueléticas apresentam de forma mais evidenciada os núcleos periféricos e mais de um núcleo por célula, além de um aspecto pontilhado do citoplasma, isso porque as miofibrilas, também estão encortadas em corte transversal e aí apresentam esse aspecto. Já nessa lâmina, as fibras elas são mais curtas e elas apresentam bifurcações, elas seguem um caminho e em determinado momento elas separam, formando aqui um formato de Y ou dicotomizadas. Essas fibras são pertencentes ao tecido muscular estriado cardíaco e possuem também núcleos, podem ser de 1 a 2 núcleos por célula, porém, diferentemente do estriado esquelético, esses núcleos estão posicionados no centro da célula, como a gente consegue ver aqui e em alguns outros pedaços também. Uma característica específica do tecido muscular estriado cardíaco é a presença dos discos escalariformes ou discos intercalares. Esses discos, eles separam uma célula muscular vizinha da outra célula muscular e são formados pelas junções de adesão e junções comunicantes que vão ligar essas células vizinhas de forma que o movimento seja feito de forma homogênea. E dada a contração desse músculo, ele faz com que as células fiquem aderidas umas às outras sem que arrebente esse tecido. E dada a presença também das junções comunicantes, os íons passam de forma homogênea entre uma célula e outra, e então o tecido em si funciona como um grande sincício, como se todas as células fossem juntas, como se fossem a mesma célula. Aqui também dá para ver o grande aporte sanguíneo requerido por esse tecido, pela presença dos capilares no endomísio, por onde essa vascularização consegue atingir esse tecido nas porções mais internas, e também característico de todo tecido muscular estriado a presença da estriação transversal, dada a organização dessas fibras em miofibrilas e as miofibrilas em sarcômeros. Nessa lâmina, um tecido muscular bastante diferente dos dois anteriores, que é o músculo liso. Claramente não conseguimos observar a presença da organização em sarcômeros, ou seja, da estriação transversal, daí o nome liso. Isso porque o tecido muscular liso, ele tem um mecanismo de contração por corpos e placas densas, e não pela organização de sarcômeros. Fato esse que faz com que a célula ela se encurte como um todo, e não somente em uma única direção, como é o caso dos dois músculos anteriores. Então, a célula, quando ela contrai como um todo e o núcleo muda sua conformação, dando esse aspecto ondulado que a gente observa aqui.
Outro ponto é que esse tecido é formado por feixes compactos de células, então a gente não consegue ver um limite claro entre uma célula e outra. A gente não consegue ver um limite entre os seus citoplasmas, somente dá para ver aqui os núcleos dessas células, que inclusive são de formato fusiforme, ou seja, são afiladas nas pontas e mais dilatadas no centro, sendo também núcleos alongados. Esse é um corte longitudinal e aqui um corte transversal, que dá para evidenciar que, além desses núcleos serem centrais em cada célula, eles são únicos. Em algumas porções, não há a presença desse núcleo porque o corte não atingiu a porção da célula onde esse núcleo está localizado. Mas nos cortes onde o núcleo está presente, ele pode ser tanto um pouco mais afilado, como é esse caso aqui. Isso porque provavelmente o corte pegou em uma das extremidades no núcleo, onde ele é mais afilado, em vez de pegar no meio. Quando pega no meio o corte, o núcleo ele fica com um aspecto mais dilatado, mais esférico.